Começando mais um programa podcast do Thiago. Você que está se conectando pela internet, você que está sintonizando, Jário Ribeiro, na Rádio Trava-Língua. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, nosso bate-papo leve e atual. Ao lado do nosso amigo Jário Ribeiro, do nosso amigo aqui Everton Ranieri. Jário Ribeiro, dê o seu alô, depois passo para o nosso amigo Everton também, para o pessoal que está nos acompanhando agora. Salve, salve, Thiago Freitas. A gente inicia em nome de Jesus mais uma edição do nosso podcast do Thiago. Sempre um bate-papo leve e atual. Vamos falar sobre os principais assuntos da atualidade. Vamos trazer também aquela agenda de gestão para prestar conta das ações que vêm sendo realizadas aqui no município de Piranhas, querido Ranieri, de volta. Opa, isso aí, Jário Ribeiro, Thiago Freitas e todo mundo aí que está sintonizado e também assistindo, né? A live do podcast do Thiago, aquele bate-papozinho leve e atual, né? É isso aí, a gente vai começar para fazer aquela prestação de contas que é muito importante. Eu acho que transparência, Thiago, é uma das marcas mais importantes de um gestor. Por quê? Porque quando você promete, você precisa fazer. E quando você faz, você precisa mostrar que você fez. E ontem tivemos a inauguração de uma super creche, viu? Aqui a creche Antônio de Gessé, lá no distrito do Piau. E, modéstia à parte, assim, em sua frente, sem rasgação de seda nenhuma, uma creche com uma estrutura dificilmente vista aqui na região do Sertão. Entrega muito importante, Jário Ribeiro, porque, primeiramente, pelo sentido, né, a que ela se propõe, a creche, a gente abrir novas vagas, né, para que as crianças possam estar sendo bem acompanhadas enquanto seus pais, né, estão trabalhando, estão fazendo as suas atividades, né, cotidianas. E segundo, pelo fato de que era um elefante branco, né? Exatamente. Elefante branco, como a gente costuma dizer, são aquelas obras que ficam lá inacabadas por vários e vários anos, né, por algum motivo, seja por mau uso, né, dos recursos destinados àquela obra, seja por outros motivos diversos. Mas, enfim, fato é que essa creche que atende, né, a população não apenas do Distrito Piau. A creche ela fica no Distrito Piau, mas ela serve para o pessoal das comunidades também circunvizinhas. Ela iniciou-se, eu acho que em 2013, foi em 2013, exatamente, primeiro ano de 2013. De lá para cá passaram-se alguns gestores, e você sabe que antes do nosso mandato, né, nos últimos 4 anos que antecedeu o nosso atual mandato, não foi colocado nenhuma carrada de barro, meu amigo. Então, quer dizer, não tem sensibilidade com, né, a educação. Eu acho que a ferramenta de transformação que verdadeiramente tem as condições de emancipar o seu povo é você investir na educação. Então, quer dizer, outras pessoas que passaram não tinham esse entendimento, não tinham essa visão, não colocavam a educação como uma prioridade, talvez por falta de empenho e de vontade política, isso não aconteceu. E aí nós assumimos, né, desde 1º de janeiro de 2021 e colocamos como uma dos nossos alvos, né, das nossas metas, a gente retomar a construção, né, daquela creche. Como a gente falou, passou pela mão de muita gente e ela não avançou muito. E aí nós fizemos um esforço tremendo, né? Tentamos por diversas vezes ainda lá no FNDE, né, reativar o convênio, mas o passar do tempo ficou muito difícil. E aí terminamos tendo que fazer isso com recurso próprio mesmo, né? E conseguimos concluir o projeto, né? Um projeto muito bom. Projeto daquela creche, né? O pessoal foi lá e disse, rapaz, um projeto muito parecido com a das creches CRIA, né? Que é do governo do estado, sendo que ela ainda é um pouquinho maior do que da creche CRIA, no padrão do FNDE. Então, mais um equipamento muito importante para a população piranhense, e a gente pôde, né, além de estar fazendo essa entrega, prestando também uma homenagem a esse ex-vereador, ex-vice-prefeito, um grande liderança política, né, o Antônio Monteiro, que é conhecido como Antônio de Gessé. Foi homenageado, né, um momento, né, muito emocionante, onde a família do homenageado esteve lá presente, né, a Irene, né, aproveitar aqui para mandar um abraço para toda a família, né, a Irene, as filhas, né, a vereadora Evândia, a Evalda, enfim, todos os familiares foram participar desse momento, e a população piranhense também não fez diferente, foi lá também, né, ver a gente abrir as portas da creche Antônio Monteiro, lá no Distrito Piau, que é mais um equipamento aí entregue, mais um compromisso cumprido da gestão juntos por um futuro melhor, para estar trazendo, né, mais esse ganho para a população de Piranhas, mormente o pessoal do Piau e região. E percebe-se, Thiago, que aquela obra, eu acredito que foi muito mais difícil concluí-la do que iniciar.
Porque a gente sabe que essas fases de acabamento, essas fases de reestruturação, além de ser muito mais caro, requer todo um cuidado, mais uma Sem falar no decurso super obra. do tempo, né, Jário? Quando você inicia uma obra, principalmente uma obra que já tinha um tempo que estava parado, muita coisa do que foi construído se perde, né? Exato. A gente tem aí um aumento significativo do custo da obra mesmo, né? Então, acho que mais do que dobrou, né, o custo da obra. Sim. Então, a gente teve uma dificuldade grande, né, de retomar justamente por conta dessa questão E tem de um planilha detalhe, orçamentária. e tem um detalhe, eu visitei os cômodos, tudo certinho lá da creche, toda modernizada e toda climatizada. Totalmente climatizada, né? Essa creche é uma creche onde você tem a estrutura da sala de aulas com a parte de berçário, com a parte também do banheiro, com as banheirazinhas adaptadas para os menorzinhos, toda climatizada, com espaço As lá. cadeirinhas, né? As cadeirinhas, enfim, a parte do parque está chegando ainda, mas a gente não podia esperar mais para poder iniciar as aulas por conta, né, do ano letivo. Mas enfim, ela já está 95% já pronta. É só pequenos detalhes que faltam com essa parte do parque. Me refresca a memória. Só nesses 3 anos de gestão já foram quantas creches entregues? Essa é a terceira creche, né, que foi entregue. Nós tivemos a creche Maria Erotildes, lá na Lagoa Nova. Primeiramente, a creche daqui cria daqui também, isso, do Parque Nossa Senhora da Saúde, da Dona Zidinha, né, que é a homenagem à Dona Zidinha, e agora a creche Antônio Gessé, ou seja, em 3 anos e 3 meses, 3 creches. Né? Bastante simbólico já. Exato. Então é isso aí, meu amigo. Uma creche por ano. Uma creche por ano, quem sabe não sai muita outra. coisa, muita coisa. E assim, vale salientar, Tiago, que o principal, óbvio que a educação em si ela é um mecanismo de mudança para a população. Mas para além dessas situações, você dá condição para a população trabalhar, que os pais, né, deixam seus filhos seguros na creche, tendo um ensino de qualidade, um desjejum de qualidade, você oportuniza aquele pai a também exercer a sua atividade profissional e também prover o seu sustento dentro de casa. Ou seja, a prefeitura não se resumir a vagas, né, para trabalhar na prefeitura, mas você oportunizar o cidadão a ter o espaço, a ter o tempo também de trazer o seu pão para dentro de casa, isso aí para mim é uma ferramenta de mudança, para além da educação. Com certeza, a gente tem uma estrutura lá realmente excelente, a gente fica muito feliz, né? A gente vê a creche toda equipadinha, né? Tudo novinho, tudo bonitinho, né? A gente saber que as nossas crianças estão sendo bem cuidadas por bons profissionais, Exato. com a estrutura muito boa, né? Que possibilita também para os profissionais desenvolverem, né, a sua função, né, com da excelência, melhor forma possível e com dignidade também. Então isso é muito bom, um ponto muito interessante que o Everton ressaltou aqui, né, da gente estar entregando, né, tudo isso dentro aí de 3 anos e 3 meses. É muita coisa, meu amigo. Podcast do Tiago, sempre um bate-papo leve e atual. Você que acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, não esquece, né? Faz aí a sua inscrição. E legal que a gente tem crescido o número de seguidores. Então aproveita, compartilha com seus amigos. A gente manda um abração especial para o pessoal das rádios Independente Xingó e Piau FM. Tá todo mundo ouvindo, sempre nessa hora bacana, aí, mais ou menos na hora do almoço, o pessoal acompanhando o podcast do Tiago, porque está finalizando o mês de março e a Sala Lilás está disponível para a população, Tiago. Inclusive a gente faz o convite, salvo engano, amanhã, quarta-feira, não é isso? Exato. Portanto, pessoal, quero aqui fazer um convite para todos vocês passarem lá no CISP para participar também desse momento, mais uma entrega, né? Aqui as coisas não param, né? O município de Piranhas, graças a Deus, muita coisa andado a passos acontecendo, largos. andando a passos largos, e a gente vai ter nessa inauguração da Sala Lilás, né? Que é um equipamento, né, novo, né? Que vem aqui para auxiliar aquelas mulheres, né, que eventualmente esteja passando por algum tipo de abuso, né? Então, a gente vai ter lá um espaço destinado para que elas sejam atendidas também pela assistente social, por uma estrutura, né, de acolhimento, né, diferente, né? Porque Exato. a gente sabe que existe ainda, né, um tabu muito grande, né, para ser quebrado com relação à questão desse tipo de abuso, né, que as nossas mulheres são submetidas não apenas em Piranhas, mas, né, no Brasil e no mundo afora. E é interessante a gente ter essa estrutura que faça esse acolhimento, que Exato. naquele primeiro momento, sobretudo quando muitas das vezes, quando majoritariamente acontece esse tipo de abordagem, é quando acabou de acontecer, né, ali o abuso, e a importância da gente ter ali pessoas capacitadas, né, que vão falar
uma linguagem mais adequada. Não que as delegacias, de forma geral, Sim. elas não tenham, né, um trabalho humanizado. A gente sabe que existe bons profissionais, existem os bons exemplos, mas a gente também sabe que existe muita truculência. Sim. Infelizmente, não é todo mundo que está preparado para, nesse primeiro momento, dar esse suporte. Então, a gente tem a Sala Lilás, né, com essa estrutura que conta, como a gente falou, com psicóloga, com assistente social, enfim, com todos os servidores que vão auxiliar naquele primeiro instante. No acolhimento. A gente acolher e dar andamento para que a gente possa coibir esse tipo de abuso que essas mulheres estão sendo submetidas. Então, esse equipamento é uma parceria, né, juntamente com o governo do estado, né, faz parte da estrutura, né, do CISP, né, que é a nossa delegacia, Polícia Civil. Inclusive, essa estrutura fica dentro do CISP. Então, nós estaremos inaugurando no dia de amanhã, né, e depois todo mundo está convidado também para conhecer essa estrutura lá, esse equipamento novo. É importante a gente falar sobre isso. Lembrando, Tiago, que assim, para as mulheres, né, que nos estão ouvindo agora, esse mecanismo ele serve para denúncia também, né? Então, assim, a denúncia ela é anônima. Então, se você estiver sofrendo algum tipo de abuso, seja ele físico ou psicológico, que é o que muitas vezes acontece, o abuso psicológico, a estrutura ela vai estar apta para lhe atender, lhe acolher de forma anônima. Então, você, mulher que está ouvindo, não se preocupa. A tua denúncia vai ser acolhida de forma anônima e as medidas cabíveis vão ser efetivadas, né? Isso é importante a gente falar porque existe também, né? Infelizmente ainda muitas mulheres que não se sentem passam por isso, seguras, né? À vontade, porque acham que vai sofrer algum tipo de represália do seu companheiro. Enfim, é um processo, né, muito complexo. E é importante a gente estar trazendo aqui todas, né, essas informações para que vocês saibam que existe essa estrutura para acolher, né, para realmente abraçar, né, e fazer, né, esse papel importante, que é defender a integridade, defender sempre o melhor interesse das mulheres do nosso município. A abordagem, a conversa e o atendimento é muito importante em diversos relacionamentos humanos e não é diferente isso na gestão pública, Tiago. E eu gostaria que você falasse também do Capacita Piranhas, que tem esse objetivo. Capacita Piranhas a gente realizou na última sexta-feira, né, tivemos uma parceria juntamente com o Instituto GPS, né, que tem desenvolvido, né, diversas ações concretas aqui, né, seja na ação, ou seja na saúde, seja na assistência social, na educação, enfim. E nós fizemos esse curso de capacitação, né, para que a gente possa... Você participou, Tató? Exatamente, sim. Então, deu seu testemunho aí, meu irmão. Então, Tiago, justamente assim, o princípio da capacitação... Ele é bem alusivo ao que a gente já vem conversando aqui no podcast. Assim como você faz o seu atendimento nos 4 quadrantes do município, você atende, acolhe a população, nada mais justo do que os servidores do município também ter esse tipo de treinamento, porque seja na saúde, seja na educação, seja na assistência, nós trabalhamos receptando as pessoas, né? O atendimento ao público. Então, assim, é muito importante para a gente ter ciência de que o atendimento ao público ele deve ser de forma humanizada, esclarecedora e de forma transparente. Então, assim, a parceria do IGPS, a pedido do prefeito Tiago Freitas, para que disponibilizasse esse curso para todos os servidores, é que, de fato, humanizasse esse atendimento. Porque, assim, muitas pessoas vão até esses locais para serem atendidas geralmente com uma necessidade. Então ele ia através desse ponto de atendimento com a necessidade e às vezes sair descontente com o atendimento não é justo para a população, né? Como o Tiago bem frisou, ele quer trazer à população de Piranhas o orgulho de ser piranhense. E Piranhas é uma cidade conhecida por ser acolhedora. Então nada mais justo do que os servidores que estão ali para prestar serviço à população tratar de forma humanizada e adequada toda a população. Então o treinamento foi nesse sentido. Isso é um grande diferencial, né? A gente sabe que muitas das vezes, principalmente quando você fala de assistência social, quando você fala de saúde, as pessoas elas já chegam, de certa forma, fragilizadas. Esgotadas. Seja porque ela está passando por algum tipo de problema na sua casa de saúde, o que isso, de certa forma, já abate ela. E às vezes ela quer ser... Quando nada, ser tratada com atenção, ser tratada de forma digna. E a gente, infelizmente, né, vê alguns exemplos de servidores. E quando eu falo de servidores, não estou me relacionando a servidores de Piranhas, tá certo? De forma geral.
quantas pessoas já tiveram uma experiência negativa com algum tipo de atendimento com o servidor público, né? A gente sabe que o servidor público, alguns deles têm uma visão de, eu sou estável, principalmente aqueles que são concursados. Né? Não preciso me empenhar, né, para agradar ninguém, enfim, vou fazer aqui meu trabalho e vou cair fora. Tô ali só para ganhar meu dinheiro. Infelizmente, a gente tem uma menor parte, a gente sabe, de servidores que tem essa visão. E por isso a importância da gente chamar a atenção de todos os servidores, de forma geral, que a gente precisa fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Acho que a gente não deve trabalhar apenas pensando na parte financeira. A parte financeira é uma consequência. Obviamente, todo mundo precisa e todo mundo gosta de ganhar o seu dinheiro. Mas a gente precisa ter um pouco mais de empatia. Exato. A gente precisa tratar as pessoas, né, com esse cuidado, com esse respeito, com essa humanidade mesmo. Então, acho que um grande diferencial dessa gestão é a gente fazer esse trabalho mais de perto, né, fazendo essas capacitações para a gente chamar a atenção dos nossos servidores à importância da gente, né, dar um bom dia, dar uma boa tarde, né, um muito obrigado, da gente ter trato, né, na hora de abordar, né, de atender as pessoas. Então, mais uma vez, a gente, né, redobrando, né, os nossos esforços para capacitar os nossos colaboradores, né, e eu sou muito grato pelos colaboradores que nós temos aqui, né, graças a Deus a gente tem, existe casos isolados, né, mas assim, eu ouço muitos testemunhos de pessoas que são muito bem recebidas, e assim, a estrutura da prefeitura, ela é a extensão do que é o prefeito, né? Exato. Eu faço os meus atendimentos sempre dia de terça-feira, rodando aqui pelo município, Piranhas, Piau, Lagoa Nova, Entre Montes, e busco sempre fazer o atendimento da forma mais cortês possível, né? Porque as pessoas, como a gente falou, elas já estão tão cansadas, tão fartas com seus problemas, e às vezes o que ela quer é um pouco da sua atenção. Exato. É um pouco, né, da sua cortesia. Eu acho que isso não custa muito para cada um de nós. Então, os servidores, eles é a extensão também do prefeito, e por conta disso a gente precisa chamar a atenção e fazer esse tipo de iniciativa que é esses treinamentos, né? Sim. A gente está qualificando e está melhorando, né, aqui o atendimento dos nossos servidores. Vamos agora para as nossas atualidades, Ranieri, pelo mundo. Opa! E tem alguns assuntos que bombam, assim, divide opiniões, e o primeiro que a gente vai trazer hoje, Tiago, é do homem de 24 anos que foi preso por forjar, né, na tentativa de uma indenização de nada mais, nada menos de 6,5 milhões. Explica pra gente essa história, Ranieri. Você que é o especialista no Atualidades. Na verdade, foi uma dupla, né? Dois amigos, eles estavam tentando barganhar essa pequena bagatela, né, de 6,5 milhões de reais. Forjando um acidente, fingindo que estava pilotando uma scooter, aí se acidentou e solicitou através da sua seguradora a indenização de 6,5 milhões de reais. Só que pelas investigações, visitando o apartamento, que foi em dupla, né, esse que foi mutilado em questão, ele estava sentado, Tiago, amarrado na cadeira, o amigo amarrou, colocou as pernas em uma banheira de gelo, em um recipiente de gelo, esperou a perna ficar dormente e começar um processo de necrose para poder amputar. E, de fato, fez a amputação. Que coisa, cara. Só que foi descoberto e foram presos, Meu né? irmão, peraí, deixa eu entender esse novo. O cara arrancou a própria perna para forjar um acidente e ter direito a um seguro. Isso, através do seu seguro, né? Provavelmente na apólice do seguro, 6 milhões. De reais. O valor em dólares era 1,5. Era 6 milhões de dólares. A situação pior não é nem essa, é o amigo ajudar, amarrar o cara, colocar a perna para ficar no gelo ali, até entrar no processo de necrose para poder não sentir dor. Mas o amigo ajudar não é ele que vai sentir, meu irmão, não é ele que vai ficar amputado. Para mim, o mais reprovável, insano, né? O mais insano é o cara se submeter. Se submeter a perder um membro por conta de uma indenização, e que agora ele, além de tudo, não vai ter. Ele vai ficar sem a perna, vai ficar sem a indenização e ainda vai responder criminalmente por isso. Por ter cometido essa situação. Meu irmão, até que ponto, meu amigo, eu já presenciei situações, Thiago, não desse jeito, de situações de determinadas pessoas que
se tornam displicentes com sua saúde para receber um benefício. Isso aí a gente, de repente você sofreu um acidente, aí está naquele auxílio doente, então você não se trata para permanecer com aquele problema, com aquela deficiência temporária, não. Aí o cara não faz a fisioterapia certa para ir estendendo. Eu já vi casos assim. Caso semelhante a esse, o Jairo frisou bem, pessoas que acometem nessas situações para que isso aconteça, eu vi em outra esfera, no âmbito autista. Algumas mães querem, às vezes, o laudo dizendo que os filhos são autistas para ter os benefícios. Não tem como não dizer que ele é, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Ou não. Provoca algumas situações. Ou provoca a situação para que seja, né, acometida a um direito ao benefício. Assim, a indagação que fica, né? Até que ponto o dinheiro fácil vale a pena, né? Você desejar uma morte, uma doença para poder... Mas você veja, né? Como tudo é uma questão de visão, né? Enquanto tem pessoas que querem a todo custo um laudo médico para dizer assim, meu filho ele precisa de um benefício, ele tem algum tipo de incapacidade. Eu conheço pessoas que teriam direito de dizer assim, eu me nego porque se eu fizer, vamos supor, se eu aposentar, né? Como dizer, se eu aposentar o meu filho, é como se eu tivesse chancelando de que ele é incapaz de ter uma vida normal, de que ele é incapaz de produzir. É como se eu estivesse aceitando que ele tem uma limitação e essa limitação vai dizer o que ele é. Quando, na realidade, a gente sabe, a gente tem diversos exemplos, né, de crianças que são estimuladas, que têm uma vida normal, que conseguem progredir, inclusive o seu quadro clínico, né, com relação tanto à questão do autismo, quanto outros quadros que a gente sabe que existe também, e não aceita. Que poderia simplesmente dizer assim, rapaz, olha, eu vou aceitar essa condição porque vai ser um recurso financeiro que vai entrar aqui para o meu filho, independentemente disso, mas não, prefere não aceitar para não dizer assim, se eu aceitar é como se eu estivesse dizendo que o meu filho ele não tem a capacidade de progredir na vida. Exato. Uma situação bem semelhante a isso, Tiago. Eu sou o cara que briga no supermercado, na fila do supermercado. Veja só, esses dias eu estava na fila do supermercado, aqui em Piranhas até mesmo. E tem uma fila, né, que é para gestantes, idosos, autistas e pessoas com dificuldade de locomoção. A fila ao lado tinha fila com poucos volumes e as filas normal. Tinha uma gestante no final da fila normal e a fila de preferencial tinha 3 pessoas que não tinham preferência. Eu falei, moça, você pode pegar aquela fila lá e você vai à frente. Não, mas já tem 3 pessoas ali. Eu disse, não, mas ali é preferencial. Você pode tomar a frente de todas elas. Se não tiver ninguém, o fluxo segue normal. Mas se você tiver a prioridade, você pode... Não, mas é porque eu não gosto de discutir. Eu disse, olha, é por isso que às vezes os direitos não se fazem valer. Aí eu fui lá até o caixa. Moça, pode chamar aquela gestante ali por gentileza que ela precisa acessar o direito dela. Ela, não, claro, eu não observei, moça. Ela, não... Pode vir aí, veio aqui à frente. Aí algumas pessoas ficaram, absurdo, o tempo todo lá ela esperando, porque não esperou só a gente passar. Mas é isso. É a vergonha de exercer o seu direito, o seu acesso ao direito, de uma coisa tão pequena, né? Só que é no pequeno que a gente percebe o comportamento das pessoas. E isso é cultural. Isso precisa ser mudado para que a nossa cultura, de fato, ela evolua, né? Para países de primeiro mundo, onde isso nem precisa meio que discutir, né? E com relação a essa questão que você falou aí de ser preferencial, hoje a gente tem a carteirinha do autista, né? Porque, exatamente, algumas pessoas têm o direito e ficam até constrangidas de ter que dizer, gente, qual é o direito que você tem mesmo? Isso. Que com a carteirinha, você já apresenta, você não precisa ter que passar por esse tipo de situação de dizer assim, não, eu tenho direito, né, a preferência. Ter essa preferência. Então, esses mecanismos, né, eles são importantes para poder validar, né, esses direitos e a gente terminar não deixando de cumprir, né, um direito que é devido por falta de algum tipo de sinalização ou para que isso seja válido, tenha que gerar algum tipo de situação que possa ser constrangedora para a pessoa, né? E às vezes até, Tiago, o acesso à informação também. Eu vou dar um exemplo. Pais de autista ou responsáveis diretos, eles têm também acesso à prioridade, porque ele está naquele momento ali cuidando do seu filho, e se o seu filho é autista, mas ele ficou no carro, mas o pai ele precisa, de forma imediata, ir para casa, cuidar do seu filho. Então, assim, os responsáveis legais e diretos também têm acesso a esse tipo de prioridade. Você vê uma informação simples, mas que é extremamente importante e necessária para a população, né? Olha, um outro assunto também que sempre ganha as redes e sempre tem um destaque aqui no nosso podcast é a questão
desses casos, né, esses casos policiais que ganharam muita repercussão, e alguns deles já ultrapassam aí 20 anos, como é o caso do Alexandre Nardoni, e aí vem sempre aquela discussão sobre ressocialização, né? Até que ponto ela é polêmica ou não no Brasil, as saidinhas. Essa situação do Alexandre Nardoni da Ana E eu Carolina gostaria de Jatobá, deixar já um ponto para você comentar junto com essa questão do Alexandre Nardoni. Foi uma provocação que eu vi numa postagem em que o goleiro Bruno, ex-Flamengo, que assassinou, né, a esposa, é acusado disso, ele está jogando num campo de várzea por um time amador, essas Copas de Favelas. E a própria torcida ali, o pessoal, né, praticamente ali, usando de todo tipo de palavra contra o goleiro Bruno. E eu vi algumas pessoas defendendo o goleiro na seguinte questão. Né? Aí já usam a questão da cor. Porque o Alexandre Nardoni foi cúmplice da morte da filha, a Susana von Richthofen, não é isso? Inclusive, Isso. também tá... E ninguém tem para na ressocializada. rua. Quer dizer, só o Bruno não tem direito à ressocialização. A pessoa provocou esse debate nas redes e você comenta. A gente tem aí, né, esses casos emblemáticos onde esses 4 personagens, né? A gente tem o caso da Isabela Nardoni, o pai dela, né, o Alexandre Nardoni com a Ana Carolina Jatobá, ambos foram vistos sendo padrinhos de casamento, né, enfim, conhecidos deles, e aí as pessoas terminam que não esquece. A gente tem o caso da Susana von Richthofen, que inclusive agora mudou o nome dela, né? Ela utiliza um outro nome social. Casou-se, tá grávida, não sei se já teve filho, acho que teve filhos, acho que teve filho já, tá fazendo a faculdade de Direito, tá seguindo a vida dela, e no caso também o goleiro Bruno, né? Enfim, ambos cumpriram, né, aquilo que a pena exige, né, para que eles possam ter progressão, né, de regime, e tá no semiaberto, e por conta disso, né, estão seguindo a vida deles. E aí a gente coloca aqui um ponto muito polêmico para ser discutido, né? Eles têm direito a reconstruir a vida deles sem necessariamente passar por esse tipo de situação, como você falou aqui do goleiro Bruno. O erro que eles cometeram, né? Pelo menos eu acho que nos 3 casos eles negam, né? Mas foram condenados porque tiveram, né, provas fáticas, né, que os levaram à cena do crime, e eles foram incriminados por conta disso. Mas ambos eles negam, né? Mas enfim, foi-se pago uma pena. Então, eles teriam direito a viver a vida deles normal, né? O crime que a gente sabe que não vai voltar nunca, né? A vida daqueles que foram ceifadas. Mas a gente tem aí o nosso Código Penal. Para dizer assim, se você cumprir aqui X tempo, já foi. E aí, inclusive, por que é que a gente não tem aqui no nosso Código Penal a prisão perpétua? Porque aqui a gente tem um sistema que acredita na ressocialização, ou seja, ele fica um tempo fora da sociedade, porque entende-se que o comportamento dele é repudiável e ele deve ficar à parte, né, da sociedade, mas ele te dá a oportunidade de você ressocializar e voltar para o meio da sociedade. O convívio, né? E aí, ser reintegrado, o que é que você acha? Você acha que o goleiro Bruno ele também tem direito ao esquecimento? Que a Susana von Richthofen, que a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni, eles têm direito ao esquecimento, afinal de contas, eles pagaram a pena deles. E aí, eles devem viver a vida deles normal, sem ser perseguidos, ou vão ficar fadados fatalmente pelo resto da vida por carregar, né, esse peso que foi esses casos emblemáticos que se tornaram casos cruéis, diga-se de passagem. Qual é a sua opinião sobre isso? São temas difíceis, Ranieri vai falar sobre essa questão, mas eu vou pincelar rapidinho. São temas difíceis de se comentar, porque as pessoas que estão dispostas já a condenar, elas sempre usam a justificativa de dizer por que não foi com sua família, por que não foi com seu filho, ou com... Realmente, é um tema difícil de se digerir emocionalmente, mas pelo menos no meu caso, na minha avaliação, Thiago, eu tenho a necessidade de acreditar em Jesus nesse momento, né? De que as pessoas
precisam de oportunidades. Eu acredito que precisam pagar suas penas, né? Eu acredito que pagarão também em nível espiritual. Sim. Mas eu acredito... mas pela lei do homem Mas cumpriu. pela lei do homem cumpriu, eu acredito que essas pessoas precisam ter uma oportunidade de mostrar que podem ser melhores do que já foram. Exato. Isso é, assim, me apegando muito ao Evangelho, Tiago, assim, me alicerçando muito as palavras do Cristo de que é preciso dar oportunidade. Não é à toa que ele mesmo disse, né? Eu estava preso, foste me visitar. Ou seja, ele, mesmo diante da maldade de tanta gente, dessas pessoas terem deixado o mal tomar conta, eu acredito que se Deus, se Jesus acredita que essas pessoas precisam de oportunidades, e todos nós estamos fadados ao erro. Isso é algo que eu acredito que as pessoas precisam sim de oportunidades. Agora, que é uma reflexão difícil de se fazer. Com certeza. E principalmente um adendo, Jairo, a sua fala que eu gostaria de fazer é o seguinte: é que as pessoas também precisam entender o limiar de até onde isso vai, né? Porque a partir do momento que a pessoa está ali perante a justiça limpa e já executou a sua pena, a forma com que você se comporte ou que você vai agir de encontro a ela, você pode estar agindo de forma criminal também, entendeu? Com ofensas, às vezes até as pessoas querem fazer a famosa justiça com as próprias mãos. A gente sabe que é grave, que não foi com a nossa família, que a gente não sente a dor que o outro sentiu. Mas a gente tem que ser observante no sentido de que você pode acabar cometendo um crime por tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? O crime de injúria, né? Injúria. Você pode estar incorrendo em um crime, Exato. né, para de repente, sei lá, querer punir. E eu acho o seguinte, né? Existe esse recurso, né, a possibilidade, né, da progressão de pena, justamente pelo entendimento de que o indivíduo ele ficou afastado da sociedade durante um período de tempo ali, sei lá, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos que seja. O indivíduo de 15 anos atrás que cometeu aquela pena e passou por esse processo, ele não é mais o mesmo indivíduo 15 anos, 10 anos depois. Só lembrando, Tiago, que existem muitos casos, inclusive nos Estados Unidos, de pessoas que foram condenadas a prisão perpétua, que depois de 40 anos, onde o sistema judicial americano realmente, as entidades humanitárias defendiam que ninguém podia ficar tanto tempo preso, depois desse pessoal que foi preso com 20 anos, 60 anos, quando o restante de suas vidas eles dedicam a causa nobre. Então, existem muitos casos de pessoas que passaram 20, 30 anos presos e quando saíram totalmente transformadas. Não tem como você não sair transformado, né? Eu creio no arrependimento. Assim, inclusive, para ele se arrepender, ele não precisa confessar necessariamente, né? Ele foi condenado, está cumprindo a sua pena, mas eu creio que ele teve todos, né, muito tempo para repensar naquilo, e tenho certeza que se eles pudessem voltar atrás, eles teriam feito diferente. Então, assim, eu acho que eles têm sim direito, né, ao esquecimento, eles têm direito a reconstruir a vida deles, né? Nada vai mudar o fato cruel que eles fizeram, mas, enfim, não é uma opção retroceder e fazer diferente. Exato. Né? Então, quem somos nós para fazer esse julgamento? E como sabiamente o Jairo colocou aqui, eu creio muito mais do que na justiça dos homens, na justiça divina. Então, vai ser ele que essa não falha, meu irmão. É ele Deus, essa ele Deus. Daí você tem que pagar. Mas eu sou contra essa perseguição, né, essa martirização que esse pessoal, eles são submetidos porque eles também sofreram muito, meu irmão. Eles passaram e assim, eles não são as mesmas pessoas. Agora, diferente a pena deles. Diferente é de alguém que praticou e simplesmente se safou de um crime. Todo mundo sabe que o camarada é um criminoso e está ali, rindo da cara da sociedade. Né? Impune, sentimento de impunidade. É mais ou menos esse sentimento que a gente sente de algumas situações políticas, que a gente percebe de determinado, né, ator político em determinada situação, que você diz, pô, esse cara, ele fez a coisa errada, mas tá aí. Exato. Agora, não obstante isso, por exemplo, a gente tem aqui o caso da Suzane von Richthofen, né? Que ela, os dois casos são casos o casal lá, né, o Alexandre foi a filha, Suzane von Richthofen foi os pais. E a gente tem aí, ela tem um novo relacionamento, casou com o cara, tem filho com o cara. Vou dizer, meu irmão, não teria coragem que esse cara teve também, não. Nada contra ela, acho que ela tem direito a reconstruir a vida dela, mas
Enfim, creio que ela hoje é outra pessoa, mas eu acho que ela é uma sociopatazinha. Aí exatamente a gente entra numa outra discussão, que é uma discussão da capacidade de determinada pessoa fazer algo. A gente sabe que o diagnóstico da psiquiatria afirma que o psicopata ele não tem a capacidade de sentir culpa, né? De desenvolver esse sentimento. Então, dificilmente. E hoje está começando-se a discussão dos sintomas da psicopatia já um pouco mais. Era a partir dos 18 anos. Mas já está se começando a estudar em crianças, Tiago. Crianças que pegam um passarinho assim e arranca a cabeça por prazer. Então, já se está desenvolvendo um trabalho de estudo no tocante a essa questão. Aí fica essa discussão, a discussão. E se essa turma é psicopata, o arrependimento dificilmente virá. Só existe um caso de um psicopata que demonstrou, inclusive é aquele da série da Netflix. O doutor Rodrigo Silva explicou a situação dele, que diante de uma vítima, um pai que era crente inclusive, falando que perdoava e que o amor de Jesus podia curar, ele demonstrou um certo remorso, e isso chamou a atenção de psiquiatras do mundo inteiro, a capacidade que o evangelho tem de quebrantar corações no tocante, que o psicopata ele vamos dizer que psicologicamente ele não consegue desenvolver culpa, Tiago. É uma coisa, é um chamado para o mal, mas você não conseguir desenvolver culpa. Não, eu matei porque matei e acabou. Com o psicopata, a psicopatia já é uma discussão diferente. No caso da Suzane, eu acredito que ela seja, né, psicopata, mas assim, ela cumpriu, né, a grande parte perante da pena. Os homens, ela perante os homens, ela tem direito à progressão da pena dela e está no semiaberto. Enfim, quem somos nós? Agora, você, na sua opinião, você acha que sendo diagnosticado com psicopatia, essa pessoa não é um perigo estando às soltas? Mas o que mais tem são sociopatas e psicopatas que passam no nosso dia a dia, todos os despercebidos, dias, e a gente não sabe. Qual a diferença? É que a Suzane, ela praticou um ato criminoso e por conta disso ela foi presa. Mas você ser sociopata ou psicopata não necessariamente quer dizer que você representa o risco à sociedade ou que você vai, né, atentar contra a vida de alguém. Exato. Então, no caso dela, ela atentou, né? A gente tem outros casos de pessoas que possivelmente vai passar a vida toda e não vão atentar. E outra situação que foi comprovado, né? Que quantos casos não já aconteceram e não foram comprovados. Então, assim, essa pessoa ela continua passando despercebida. Mas a Suzane, ela é muito curioso, né? O caso dela, porque ela, em nenhum momento, ela demonstrou arrependimento, né? Pelo menos publicamente. E, inclusive, teve um momento onde colocaram um microfone gravando ela com o tutor dela na época lá, e o tutor dela, eles botaram o microfone de lapela antes de começar a gravação. E aí ele entrou pra lá, já tava gravando, não tava filmando, mas o áudio já tava captando. Foi pego. E aí o tutor dela dizia assim, finja arrependimento, fica olhando para baixo, chore, coloca uma roupa assim, troca essa roupa, bote outra. E aí ela fez o script todinho. Então ficou um roteiro onde você vê que não existe arrependimento, aquilo ali é tudo fake. Segundo ponto, ela tem traços de sociopatia, porque ela tem um perfil de manipulação. Sim. Então ela ficou num módulo lá presa e aí ela percebeu que ela estava correndo risco de vida lá, por conta do fato dela que ficou muito conhecida e inclusive tem um código de conduta dentro dos próprios criminosos que tem crimes que eles não perdoam, entendeu? Então esse crime dela, como ficou um crime muito emblemático, ela foi jurada de morte lá dentro de um desses presídios. E aí o que foi que ela fez? Ela fez uma apelação para o promotor do caso lá, dizendo que precisava mudar de módulo porque ela corria risco de vida onde ela estava, de uma forma que nessa conversa ela notou que o promotor, ele se interessou por ela, ele inclusive chamava ela de Su. Eu não sei por qual motivo ele tinha algumas conversas com ela, e aí ela percebendo que de tempo em tempo ele chamava ela para conversar e tal, e aí ela fez esse apelo todo, ela fez uma insinuação, né, de ordem sexual para o promotor, mas ela disse assim, eu percebi que você gostou de mim e tal,
seria interessante que a gente tivesse uma oportunidade para a gente ter um momento, só nós dois e tal, mas isso só vai ser possível se você me ajudar, porque eu estou passando por essa situação, assim, assado, bebê, papapá. Enfim, foi feito toda uma organização para que ela saísse do módulo dela. E aí deu certo, ela saiu do módulo que ela estava ameaçada de morte, e aí ela foi novamente lá encontrar esse mesmo promotor do caso. E aí o promotor dela disse, a minha parte eu já fiz, você, né, disse que quando isso acontecesse, que a gente, né, teria um momento, só nós dois e tal, e vamos combinar para ser no dia tal, horário tal, o carro vai vir buscar você, vai ser assim, vai ser assado. Ela, tá certo, muito bem. Foi resolvida a situação dela. Quando ela foi para esse suposto encontro, suposto não, isso é fato, né? Público já. Notório. Inclusive esse cara, acho que ele perdeu inclusive o cargo dele. Que ela chegou lá na sala, tinha som, tinha bebida, tinha um monte de coisa. Ela disse assim, eu posso ir no banheiro? Quando ela saiu, ela foi na corregedoria e denunciou o promotor do caso. Então isso é fato, isso aí é de conhecimento público. Então ela utilizou do poder de sedução dela para engabelar o cara, para ter aquilo que ela queria. Quando ela estava também no outro módulo já, ela teve um relacionamento homoafetivo também com uma empresa para sobreviver ali dentro. Enfim, ela era a Sandrão, o nome da detenta era Sandrão, e era quem comandava lá o presídio onde eles estavam. Então, assim, ela é uma pessoa altamente manipuladora que faz de tudo para se safar e para se dar bem. Então, todos esses fatores levam a crer que ela é sociopata. Inclusive, tudo isso aqui que eu estou dizendo foi um podcast que eu assisti falando sobre um cara que acompanhou esse caso todo, ele relatando todos esses fatos que aconteceram dentro do caso Von Richthofen, né? Eu acredito que em um dado momento aqui do nosso podcast, a gente pode trazer um profissional especialista nessa área de psiquiatria, principalmente dessa área de psicopatia, Ranieri, porque eu acho muito importante a gente discutir sobre esse assunto. E nós estamos vivendo numa sociedade, estamos inseridos em uma sociedade em que, como nós comentamos, o dinheiro está prevalecendo, o poder, a fama, o sucesso, a questão dos views, de se tornar famoso e conhecido. Na opinião de vocês não acham que o mundo está pregando um conceito que está levando as pessoas para uma suposta, não estou falando a parte clínica, mas a criançada, os adolescentes, as pessoas, elas estão se tornando um pseudo-psicopata pelo sucesso, pelo dinheiro e pela fama, a ponto disso aqui, né, de amputar uma perna para receber um recurso financeiro. Você não acredita que esses valores que estão invertidos estão transformando as pessoas nos pseudo-psicopatas? Não, eu acho que já existe uma predisposição do indivíduo, fisiológica, né? Genética. Né? Já tem uma predisposição. O que vai ativar isso são os gatilhos, né? Então, existem diversos gatilhos que a gente, todos os dias, nós, né, somos expostos a esses gatilhos, aí, como você falou, essa questão das mídias sociais, enfim, essa questão, né, da busca pelo sucesso, da busca pelo dinheiro, da busca pelo engajamento. Enfim, pode ser, sim, um gatilho, no máximo um gatilho, mas eu não acredito que, né, esse tipo de comportamento, ele seja... você não tem essa predisposição genética. Se não tiver a predisposição, você ouve, passou e já foi. Acho que você nasce, sabe? Eu acho que você já nasce. Já. Também acho. E até uma alusão que a gente pode fazer a isso é o fator corrupção, não para a parte politicamente falando. O ato de corromper, né? Você está ali no seu limite e determinado ato, né, como o Thiago bem frisou, o gatilho faz com que você corrompa. Então, assim, até aqui eu sou íntegro. Passou daqui, eu vou agir de má fé, eu vou agir de forma psicopata, porque aqui é meu limiar, aqui é meu limite, mas eu vou corromper o meu limite. E aí eu acredito, como o Thiago está falando, você já tem uma predisposição para aquilo, entendeu? Você, por exemplo, eu vou dar um exemplo de quando a gente é criança. Todo mundo aqui já saiu na mão com algum colega, né? Briga de rua e pá. No final ali estava todo mundo no mesmo time jogando bola. Já tem pessoas que extrapolam mais um pouquinho. Bate uma vez, quando vê na rua bate de novo. Já tem outra pessoa que vai... usa uma faca, já tem outro caso de jovens que matam, ou seja, é como o Thiago falou, existe uma predisposição para que essas pessoas elas tenham determinados comportamentos. Vocês acham que essa predisposição, pergunto para os dois,
essa predisposição faz com que o indivíduo procure determinadas áreas específicas. Tem um livro chamado Psicopatas no Poder. Vocês acreditam, a partir das ideias desse livro eu faço essa pergunta, vocês acreditam que essas pessoas, Tiago e Ranieri, que têm essa predisposição, elas procuram áreas específicas para desenvolver essa psicopatia interior, no caso política, mídia, música, influência digital? Você acredita que, e principalmente, Tiago, hoje a política, você acredita que é uma área que quem tem essa predisposição, eles conseguem se conectar muito bem? O exército, as forças militares, a força policial, você acredita que essas áreas elas são muito procuradas por essas pessoas que têm essas predisposição? Não é que ela seja procurada, né? Como a gente falou, essas características, né? A gente se depara todos os dias, a gente passa todos os dias por pessoas que a gente religião, convive, né? Religião, que a gente né? conhece, que a gente não sabe que tem aquela predisposição. E aí a gente vê uma incidência maior em determinadas áreas, né? Como Exato. a política, por exemplo. A religião, tem muito psicopata na religião, cara. Exato. Tiago, tem muito psicopata, sempre teve na história. Agora uma coisa coisa que é inegável, todo psicopata ele é sedento por poder, né? Agora assim, que tipo de poder, né? O poder de persuasão, como o Tiago frisou, manipulação, é o poder financeiro, é o poder bélico, se for para a questão assim, né? Enfim, sempre vai ter a questão poder envolvida, né? Agora, obviamente que áreas menores... Eu acho que uma característica muito forte também é a questão da vaidade. Isso, o egocentrismo, né? Eu acho que existe essa característica, né, linear. Independentemente de onde ele esteja, eu acho que a questão da vaidade e da manipulação, né? De você sempre querer fazer, de você ter o controle e de você de alguma forma manipular. Acho que esse é o ponto mesmo. Isso. A manipulação. Você manipular. Isso aí você vê desde pequeno, entendeu? Desde pequeno. E aí o que acontece? Qual é a diferença? É que possivelmente esses que têm essa característica em determinada área, eles se sobressaem muito mais. Então, mas isso está em todo canto. Não diria que uma área dele específica. ser, ele já tem uma predisposição para ir para a área tal. Não, acho que não. Acho que ele termina se sobressaindo por conta de utilizar essa habilidade que ele tem, e aí por conta disso ele vai se embora ali. Até mesmo porque existe o psicopata no poder, mas existe o pacifista, existe o cara que é Nobel da Paz, o cara que se destaca por fazer um trabalho tanto na política como na religião. Então, e existe também ao mesmo tempo, né? Porque como você falou aqui, você começa a observar já os primeiros traços desde a infância, né? Eu vi um documentário que tinha uma criança que ela aparentemente não tinha muita empatia, né, por animais, ela maltratava os animais, ela batia, né, no irmão, e aí a mãe notou aquele comportamento diferente e solicitou, né, a ajuda de um profissional que de fato me identificou. E aí foi feito um trabalho de acompanhamento, e aí essa criança, pouco tempo depois, ela se tornou uma criança normal, mas ela tinha aquilo, né, internalizado nela, né? Ela já tinha uma predisposição, mas o estímulo que ela teve foi um estímulo contrário. Quando a mãe percebeu que ela já tinha uma predisposição para desenvolver esse lado, ela buscou ajuda profissional, né? E através dessa ajuda ela conseguiu contornar, e a criança passou a ter a partir dali. Então aí a questão ela foi curada? Não, ela aprendeu a lidar com aquilo que ela tem internalizada. A gente tem, por exemplo, aqui a questão das artes marciais. As artes marciais, a gente sabe que existe uma coisa intrínseca muito forte da questão da disciplina, de você centrar, né, a criança. A gente tem vários exemplos da arte marcial como uma ferramenta para você incluir, entendeu? Então, assim, existe também os mecanismos para que você consiga... O fato de você ter essa predisposição não quer dizer que você vai desenvolver ou que você não pode ter uma vida normal. Tem uma vida normal, normalíssima, né, sem necessariamente aflorar, né, esse lado aí que, de alguma forma, não seja positiva, né? Claro, porque a vida dá voltas, né? E falando em vida que dá voltas, houve uma reviravolta, Ranieri, no caso Ana Hickman. Exato. Agora, eu vi recentemente um vídeo do Correia, né, fazendo um story lá no seu apartamento que foi devolvido pela justiça, que estava sobre a tutela da irmã da Ana Hickman. Fala pra gente, atualiza esse caso da Ana Hickman, que está chamando a atenção por ela ser uma pessoa pública até então,
muito E querida aí a pelo gente público. pode né? ver também falando da questão de alienação parental também, né? Houve uma repercussão muito forte nesse caso aí, Houve alienação parental? onde eu acho muito difícil de não haver, porque primeiro uma briga pública, né? Que tornou Sim. pública, é a criança no meio de tudo aquilo ali, né? E aí, de um lado o pai, do outro lado, né, a mãe com um namorado novo agora, e aí o pai já se manifestou porque teve, né, vídeo, enfim, foto da criança com o novo namorado, né, o parceiro que está com a mãe, enfim, nesse tiroteio todo, e a gente queria que você falasse um pouquinho, você que é o nosso Leão Isso. Lobo. Fala. Não, na verdade, assim, a reviravolta que é o que está na internet é o seguinte, que a Ana Hickman tinha entrado com a medida protetiva, né, para que ele nem se aproximasse a uma certa quilometragem, não tivesse acesso a alguns bens, e fato isso que fez com que ele fizesse vaquinha na internet pedindo, Tiago, pedindo mesmo, 10 centavos, 50 centavos. Isso aí já eu acho ridículo, isso aí já é estratégia. Já é estratégia para poder fazer com que o caso ele fique um pouco mais, né, na mídia, né, em alvo. E a questão foi o seguinte... Vitimizar o processo, né? Exato. E ele entra com a ação comprovando que a Ana Hickman já tinha tido relações, enfim, com seu atual companheiro, que é o Edu Guedes. E que a internet não perdoa, né? Que sempre por ambos trabalharem há adora, né? anos juntos, já faziam um chip do casal, né? Ali já era um casal, todo mundo sabia. Então há um aproveitamento disso. Não sei se vocês viram, o Brito Júnior, que é um trio, né? Isso. Fizeram uma caixinha de pergunta para ele, perguntaram a ele, né? Ana Hickman, ele, não, já há mais de 20 anos, todo mundo sabe disso, eles já eram um casal. Então, parece-me que eles não têm uma relação muito amistosa, não sei também se até que ponto esse fator influenciou nessa resposta dele, mas ele rasgou o verbo, dando a entender que já existia há mais de 20 anos. Exatamente, essa que era de, assim, domínio interno. Mas vamos lá, na opinião de vocês como pessoas, assim, na análise, a gente vê muita coisa aqui, aí você vai e faz o seu juízo de valor. Já que está público o tema, eu mesmo não me importo muito com a vida das pessoas, mas como já é um assunto, inclusive de fofoca, tá lá exposto na internet para o pessoal comentar, e essa rapaziada, a partir do momento que tem aí suas vidas públicas, elas nos dão o direito de fazer, analogias. As nossas considerações. Não, primeira impressão que vocês têm desse caso, assim? Eu acho assim, ela tem todo o direito do mundo de fazer a vida dela, de reconstruir, né? Até porque é uma mulher jovem, uma mulher bonita, bem sucedida. Eu só acho que o único problema disso tudo foi porque negar, primeiramente, fica parecendo que você não está sendo honesta, né? Naquilo que está acontecendo, apesar de ser a vida pessoal dela, ela não precisa tornar pública, mas ela é uma pessoa pública. Exato. Então, a gente já soube desse fato através do Léo Dias, né? Que parece que o Léo Dias, ele sabe o que está sendo falado aqui nessa sala. Agora. Antes de chegar na câmera aqui, ele sabe. Falando Léo Dias... Então, ele sabe de tudo antes de todo mundo. Então, ele já cunhou lá, colocou Ana Hickman, né, tá no caso com o Edu Guedes. E ela negou, depois começaram a pegar várias fotos, vários vídeos, e aí foi comprovado de que estava, ela continuou negando. Quando foi agora, ela disse, não, a gente está. Então, eu acho que fica algo estranho. E aí você termina dando brecha para o Alexandre, né? Nas alegações que ele fala. Você dizer, rapaz, será que esse cara realmente está certo? E aquilo que ele alega passa a ter um pouco mais de credibilidade, porque ele já dizia isso lá atrás quando ela negava. Exato. Então, se não tinha nada demais, qual o motivo de você negar algo que já não tem como você tapar o sol com a peneira? Exato. E aí levanta a discussão, realmente ele agrediu a Ana Hickman, aí vem, né? É o que levanta, né? As provas que foram levadas a público foram provas de vídeos que ela mesma já tinha até em entrevistas, em momentos ali fazendo aqueles daily vlog, né, do tratamento dele para com ela. Agora sim, o exame de corpo e delito é que a gente não tem acesso para saber se de fato houveram as agressões, né? E se houve, em que esfera foi, né? Porque a partir do momento, como o Tiago está falando, né, se ela mentiu em determinado ponto, até que ponto ela mentiu? Então, assim, torna o processo um pouco mais sensível. Dá para, assim, da forma mais rasa possível, assim, quem vai chegando de momento rápido, assim, dá a entender de que se ela criou uma situação para tentar se desfazer de um relacionamento, eu acho que poderia haver formas mais maduras, se essa era a intenção dela, Thiago, motivo, né? de se desvincular de um casamento. Eu acho que não, eu acho que de fato houve agressão sim.
ele tá querendo fazer uma cortina de fumaça com essa fato da traição, que, meu amigo, o fato de se foi traição ou não desfaz o fato que ele cometeu, que eu acho que ele cometeu. O fato dele ser E que ele levou um chapéu de couro, de ouro, né? Daqueles... Um calço, né? Um calça 2 de 500. Tem outros apelidos? Tem um bocadinho. Diga mais uns dois aí. Eu só sei Tem de 2 de 500. Penteando a sobrancelha. Tem um bocado. Mas dizem que é o último a saber, só que no caso dele parece que foi o primeiro, né? E ele é um cara muito midiático. Eu vi que recentemente colocaram no podcast uma foto dela com ele e ele lá, meio que como até fazendo graça disso. Então eu acho que ele é um bonachão. Ele tá surfando na onda, na realidade ele quer mídia. Que eu acho é isso. Ele perdeu a galinha dos ovos de ouro que ele tinha. Ele era empresário dela, né? Enfim, administrou o dinheiro dela mal administrado, inclusive desviou parte desse recurso. Então esse cara, por conta de uma suposta traição, ele tá querendo fazer o quê, meu irmão? Pelo amor de Deus. Ele tá completamente errado. E assim, diante de tudo isso, se ela colocou mesmo, acha bem pregado. Pode ser a linha do tempo. A linha do tempo, ela pode não ter tido muita sabedoria na linha do tempo dessa questão. Vamos dar um tempozinho aqui, porque em cima da lata, em cima da polêmica, o assunto quente, aí ela já vem com o Edu Guedes. Engraçado os memes na internet, né? Eu acho que vocês devem saber, né? Tem muito tempero de cozinha que leva nome de cozinheiros famosos, né? Ana Maria, aí tem o tempero Edu Guedes. Aí a galera na internet já fica fazendo os memes. Quem aí tem Edu Guedes em casa, pode tirar da casa, que não tempera muito bem, não. É o famoso amigo da família, né? Amigo do casal, né? Hashtag meu casal. Disse que ele era parceiro, né? Disse que ele era amigo do Alexandre, mas enfim, isso aí deixa eles se resolverem. Não foi o primeiro e não será o último. Pois é. Mas vamos falar, já que a gente está falando sobre atualidades, assim, gostaria que vocês comentassem sobre esse novo Lula, esse Lula do cardio, esse Lula que se exercita, esse Lula rumo aos 120 anos, Thiago. Olha, Jairo Ribeiro, eu vou para 120 anos. É muito bom fazer essa caminhada aqui, Jairo Focado Ribeiro. vence. Agora eu sou o Focado Vence. Mas como foi focado? O Lula agora botou uma regatazinha, Botou a regatinha, shortinho, partiu o carro. botou as pernas pra jogo, dizendo que chega em 120 anos. Convidando a população a se exercitar. Será que o Lula tá surfando na onda do João Campos, bicho? Tá Será? querendo dar... Isso aí levou. Certeza que isso aí é coisa de marqueteiro. Isso aí tem muita cara de marqueteiro. Inclusive lembra muito aquele Collor, né, de lá atrás, que fazia, né, os exercícios, né? Botava aquela boa aparência que praticava na exercício. realidade, quem inaugurou isso aí foi o Collor lá atrás, né? Isso. Ele se colocava como um cara, né, com muito vigor, um cara jovem, né, que fazia exercício físico, que andava de moto. Enfim, isso surtiu um efeito, né? E de um tempo para cá a gente vem vendo, né, as redes sociais de diversos políticos tentando fazer essa interação. Exato. Né, desconstruir um pouco aquela imagem do político que é aquela coisa mais engessada, né? E trazendo um pouquinho disso. E aí a gente se surpreendeu nessa semana agora com o Lula fazendo um vídeo de camisa regata, né, de shortinho, dizendo que tá com a saúde dele zero bala e que vai chegar a 120 anos, meu irmão. Não é brincadeira não, viu? Rapaz, não Então, é pra qualquer um, não. Tá na onda aí dos influencers, Agora, né? por incrível que pareça, Thiago, porque quem tinha muito um perfil como esse era o próprio Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro fazia muito assim, surfava muito na galera do Bolsonaro, né? Que fazia muita trend, muito meme com o Bolsonaro. Inclusive, um assunto que a gente não citou, do perfume do Bolsonaro. Você viu essa? Eu vi. Vendido a R$197 em Esgotou 6 na horas. pré-venda, não foi? Na pré-venda. A gente está percebendo uma faceta do Bolsonaro que pode ser inclusive até explorado se ele não quiser ser candidato e apenas se quiser se colocar como uma figura da direita brasileira, porque ele lançou o perfume, esgotou em 6 horas e agora o pessoal está vendendo o vinho também da família Bolsonaro. Tá de brincadeira. Então ele como que... Tem a Bolsonaro Story, né? Que fizeram a propaganda a Michelle Bolsonaro. Bolsonaro Story. Vende um calendário, adesivo, um monte de coisa. Ele tá sabendo muito bem capitanear essa direita extremista, né? Porque tá se percebendo também que o cara de direita, do centro de direita, ele já não tá muito surfando na ideia do Bolsonaro. Ele já essa galera já tá começando a observar um pouco alguma coisa assim
do outro centro, cenário, né? centro-esquerdo, direito um cara mais equilibrado, porque a gente está percebendo que nenhum extremo, Tiago, dá certo pro Brasil e para lugar nenhum. Nem extrema esquerda, nem extrema direita. A gente precisa de um certo equilíbrio. Essa questão aí, ô parceiro. Rapaz, você o tá meu dando... o meu perfume é do Bolsonaro, tá ok? É o cara que sabe imitar o Bolsonaro, tá ok? Rapaz, esse jovem... Você vai comprar o perfume do Bolsonaro? Não. Compre o perfume de Lula. Sabe qual é o perfume de Lula? Vá pro sol quente, meio-dia, fique lá, meia hora, depois levante o braço e você vai ver. É o cheiro do povo, meu irmão. Esse aí é o perfume do Lula, do homem trabalhador. Eu não sou na política eu não sou tão fã assim como eu vejo muita gente ser, né, usando, enfim, eu sou mais tranquilo. E pra gente fechar o nosso programa, vou compartilhar com você aqui uma notícia boa, só que não, né? A gente que já paga um dos combustíveis mais caros do mundo, né? Vixe. Sabe, lembrando que aqui o nosso combustível ele não é tipo a gasolina, você tem 27,5% de etanol misturado na nossa gasolina. Então, se já era algo ruim que você achava que não podia piorar, pasme, porque passou agora na Câmara projeto que passa de 27,5% para 35% Mais de alto. etanol na gasolina, Mais meu alto. amigo. Eita, E nós. 20% de biodiesel no diesel. Ou seja, bota aí o emotionzinho de cara de palhaço. A gente paga a gasolina mais cara do mundo E não recebe gasolina. e não tem gasolina, Não né? tem gasolina. Você vai para qualquer outro lugar no estrangeiro fora, é a gasolina pura. Aqui a gente Pura. era 27%. Mas isso não pode prejudicar Pra os carros que só Aí usam gasolina? O seu mecânico agradece, meu irmão. Opa. Pois é. Aquela Seu visita ao mecânico agradece. Como a gente tem a maioria dos carros também flex, termina que não... Mas tem um diesel. Mas o diesel é diesel. Sim, diesel é diesel. E aí? Não, então, eu acho que se também foi autorizado, né? Obviamente que existe um respaldo Existe um técnico, estudo né? técnico, né? Técnico Preliminar. Mas agora o fato é, a gasolina, ela vai, isso aí é fato. Você vai pagar o mesmo valor, você vai estar comprando um produto que vai ter menos gasolina e que vai durar menos também. E o preço não vai diminuir. É tipo Então, aquela... palmas pra nós com cara de palhaço. Bota aí o emotionzinho da cara de palhaço. É tipo aquele suplemento que você compra que já vem tudo, né? Vem creatina, vem... Multivitamínico. Quem entrar na polêmica da galera que tá vendendo whey que não é whey, aquela leite parada condensado toda. que não é leite condensado, mistura láctea. O que mais tem, né? Brasil sendo Brasil. É isso aí, a gente vai chegando a mais um... A gente chega ao final de mais uma edição, Tiagão. Chegou mais uma edição final e eu tô Você muito tá, imitador você tá agora Tá caindo treinando. nessa parada de imitar. E como foi se aproximou do tom. Se tá aproximou. Primeiro. Meu amigo Jairo Ribeiro, eu vou treinar e prometo pra você que na próxima semana eu chego com a imitação tanto do Lula quanto do Bolsonaro, tá certo? Muito bem. E você colocou um timbre de alguém, rapaz. Depois eu te digo, mas é um timbre de um cara famoso aí. Depois eu te passo. Deu a entender o timbre de alguém. A partir daí você pode imitar muita gente. Deixa eu lhe ajudar. Faça a risada do Coringa. Ah, não vai não. Na risada do aquilo ali Coringa. é- Aquela, tu é doido. Quem faz é o Geraldo, Maquiavélica. Geraldo, Geraldo, GG Dogal. GG. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. A gente, dessa forma, termina mais uma edição do programa, do podcast do Tiago. Não deixa de ser um programa, Exatamente. né? O podcast do Tiago, nosso bate-papo leve e atual. Façam aí suas sugestões. É O que é isso que aí. vocês querem que a gente aborde? Quem são os convidados que você quer que a gente traga? Que a gente está aqui também para promover, né, esse entretenimento legal, e a participação de vocês é sempre fundamental. Mais uma vez agradecer aqui a parceria dos nossos amigos aqui, Jairo Ribeiro, do Everton, Raniero, Focado Vence. Mandar um grande abraço para o nosso amigo de bancada que o pessoal está perguntando, Jorge McFly. Jorge McFly tá, né, se preparando, fez uma operação aí de transição de gênero. Daqui a pouco tá voltando aqui para os estúdios do podcast do Tiago, não será mais Jorge, será Georgina. Georgina McFly. Mas é isso, o Jorge está se recuperando, daqui a pouquinho ele está voltando também aqui para os estúdios do podcast do Tiago, para participar mais uma vez com a gente do nosso bate-papo. E é isso, pessoal, a gente agradece a sua atenção, a sua audiência, a sua paciência. Semana que vem tem mais podcast do Tiago. Valeu. Valeu. Valeu!